Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do 7º ano. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai continuar aquele nosso ciclo de revisões dos conteúdos da Unidade 2, onde na semana passada nós iniciamos com o capítulo 4, que tratava sobre o Renascimento Cultural, e hoje nós abordaremos o capítulo 5 do livro de vocês, que trata sobre a Reforma Religiosa. Vocês podem estar acompanhando com o livro de vocês, a partir da página 94, é o capítulo 5 que trata sobre a reforma religiosa, beleza? Como vocês já sabem, esses vídeos de revisão, eles são justamente pensados, são planejados e são executados de forma que vocês tenham uma melhor preparação para a nossa avaliação diagnóstica. Lembrando que a avaliação diagnóstica é aquela avaliação que nós faremos de forma presencial após o nosso retorno às nossas atividades presenciais, certo? Professor Wagner, quando mesmo que é a avaliação diagnóstica? Galera, a gente ainda não sabe ao certo a data precisa, porque a gente depende da liberação do governador, certo? Para que a gente possa retornar às nossas atividades. Mas enquanto a gente não retorna, a gente se prepara, né? Porque a gente preparado, a gente consegue fazer uma boa avaliação. E para que serve essa avaliação diagnóstica, professor? Ela vai servir justamente para a gente medir, né? Vai ser o nosso termômetro para a gente sentir qual é a temperatura de vocês, não só nas questões do aprendizado, mas o que a gente precisa voltar, o que precisa ser trabalhado mais uma vez, né? Então, nesses aspectos, a gente vai trabalhar com a nossa avaliação diagnóstica, e para isso eu estou fazendo essa preparação com vocês. Na semana passada, lembrando, nós fizemos a revisão do capítulo 4, né? Com a aula gravada dessa mesma forma, com a revisão do conteúdo, e na aula ao vivo nós fizemos a correção e retirada de dúvidas do questionário, certo? Na aula de hoje vai ser da mesma forma. Hoje eu vou passar para vocês o conteúdo, a revisão do conteúdo e um questionário. E na nossa aula presencial dessa semana a gente vai fazer a correção e retirada de dúvidas, certo? Professor, mas eu achei que o conteúdo está sendo passado de forma resumida. Exatamente, porque isso aqui é uma revisão do conteúdo. O conteúdo explicado, todo bonitinho, já foi feito, né, nas nossas aulas remotas. Vocês podem estar procurando essas aulas aí através do canal do colégio, né? Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, capítulo 5, Reforma Religiosa. Essa imagem é a mesma imagem que vocês vão encontrar no livro de vocês a partir da página 94, né? Ele fala que é uma pintura, né? Do Andrea Pozzo, que trata exatamente a glorificação de Santo Inácio, né? Então, a gente vai verificar que nesse contexto a gente vai ter as questões do Renascimento, né? Aquelas obras feitas e pensadas na época do Renascimento, que nós estudamos na aula passada, exatamente com temas sacros, né? Temas religiosos. Então, isso aí já dá o gancho para a gente fazer a nossa reforma religiosa, né? Tá joia? E aí, vamos começar agora a nossa revisão. Introdução. A palavra reforma, quando a gente fala em reforma, a gente pensa em quê? Em renovação, em modificação de algo que está velho ou desgastado, de modo que ele volte a nos servir de forma adequada. Então, quando eu falo em reformar, acho que eu vou reformar a minha casa, né? Sinal que ela está velha, que ela está desgastada e que eu preciso fazer uma recuperação, né? Uma renovação, uma modificação para que ela volte a me atender da maneira como eu sinto a necessidade, né? Então, essa palavra reforma ela pode ser usada em vários contextos e ela vai se adaptar bem às propostas de mudança na Igreja Católica no início da Idade Média, da Idade Moderna, desculpa. Lembrando que na Idade Média, a Igreja Católica ela se tornou uma instituição muito poderosa, ela se tornou uma instituição bastante influente na sociedade,
E isso fazia com que o poder dos monarcas fosse dividido com a autoridade do Papa, né? Então, inclusive, o Papa ele tinha influência sobre os casamentos, ele arranjava os casamentos entre as famílias reais, então tudo isso dava ao Papa um status muito grande. E aí, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai verificar no capítulo seguinte, que vai falar sobre o Estado absolutista europeu, nós vamos ter uma mudança no regime de governo. Nós vamos passar do governo descentralizado, né, naquele período do feudalismo, para um governo centralizado, onde o monarca agora ele vai voltar a exercer os seus poderes plenos. E a igreja vai ser um grande obstáculo para isso, né? Então a gente vai ver que nesse contexto de mudanças, de reforma, grande parte dos monarcas vão estar incomodados com a igreja, por conta desse poder que a igreja acumulou ao longo de toda a Idade Média, e vão aproveitar a reforma protestante para utilizá-la a seu favor, certo? Então, a gente vai ver aqui no contexto religioso, o movimento reformista lá do século XVI vai resultar na reforma protestante, que deu origem a diversas novas igrejas, quebrando a unidade cristã no Ocidente, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Igreja Católica ela vai perder aquela hegemonia, ela vai perder aquele status de única igreja cristã, né? Aquela unidade religiosa, todo mundo sob a direção do Papa e tal. A Igreja Católica vai perder um pouco disso e a gente vai ver como isso vai se dar. E como é que começou, galera, esse incômodo dos europeus com relação à Igreja Católica? Nós vamos ter os chamados precursores da Reforma. Vocês podem acompanhar na página 95. Nós vamos ter John Wycliffe, ele é um teólogo, né, estudioso de teologia, de religião, e ele começa a condenar a venda de indulgências. O que vem a ser indulgências, professor? Indulgências são o perdão dos pecados, né? Então, a Igreja Católica, ela acumulou muita riqueza durante a Idade Média, exatamente isso. Então, as pessoas doavam terras em troca do perdão do pecado, as pessoas doavam coisas de valor, joias, em troca do perdão dos seus pecados, né? Então, o que a igreja dizia? A igreja afirmava que para você ser salvo, você tinha que realizar algumas obras, né? Então, quanto mais obras você realizasse, mais você desfrutaria disso no paraíso, né? Então, percebam que dessa forma as pessoas na Idade Média, eu já cheguei a comentar sobre isso com vocês, elas tinham uma expectativa de vida muito baixa. Então, a pessoa estava o tempo inteiro flertando com a morte. E o que dava paz, o que dava consolo para as pessoas? Justamente saber que ela estava, assim que ela morresse, que ela teria a oportunidade de ir para o paraíso e tal. Isso aí era muito consolador para as pessoas na época. E a igreja se aproveitou da fé do povo justamente para enriquecer. Então, a igreja ela, recebia bastante terra, servos, riquezas em ouro, em metais preciosos, né? E aí os precursores da reforma começam a contestar isso. Os caras falam, peraí, mas essa igreja de São Pedro, essa igreja de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, São Pedro, esses caras, eles tinham uma vida simples. Eles não pregavam bens materiais. Inclusive, Jesus Cristo dizia, se você tem 2 túnicas, você dá uma para quem não tem nenhuma e fica com uma. Né? Ou seja, uma vida de simplicidade, de entrega, de servir, né? Então, esses são os ensinamentos de amor ao próximo, esses são os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, John Wycliffe, ele começa a condenar a venda de indulgências e defende a formação de uma igreja inglesa em oposição ao poder universal do Papa. Ou seja, essa questão da infalibilidade do Papa, né? Ou seja, o Papa é o representante de Deus aqui na Terra, né? Então, essas questões, esses dogmas da igreja começam a incomodar, porque os caras, peraí, esse cara não representa Deus aqui na Terra, né? Porque o Papa estava mais preocupado com poder, mais preocupado com política, em manter o seu status, em manter o luxo do alto clero, do que realmente com a salvação das pessoas, do que realmente com o consolo espiritual das pessoas.
No mesmo caminho de John Wycliffe, foi um outro precursor da reforma chamado John Huss. John Huss ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou São Pedro se não os imitasse nos costumes. Então, o que John Huss ele propôs? Espera aí, já que você é o representante de Deus, já que você é o representante de São Pedro, por que você não vive da forma como eles viviam? Por que você vive num lugar tudo luxuoso, né, com todas as pompas, com todos as mordomias? Jesus Cristo e São Pedro não viviam dessa forma. Então, já que vocês querem ser o representante de Jesus Cristo e de São Pedro, vocês deveriam viver da mesma forma. E aí, John Huss começa a divulgar essas ideias dele em toda a Europa. E as suas ideias começam a ganhar muitos adeptos que passaram a contestar a autoridade do Papa, principalmente os chefes de Estado, os príncipes, os duques, né, que lideravam os ducados e tal. Esses caras veem a oportunidade de romper com a igreja realmente e de fazer uma coisa diferente, na qual eles pudessem recuperar o poder, né? Então a gente vai ver que nesse contexto as ideias reformistas começam a ganhar vida na Europa. E aí nessa imagem do lado, ela está no livro de vocês na página 95, é uma foto, uma imagem, né, uma ilustração de John Huss, que foi queimado vivo em 1415, né? Percebam que nesse contexto aí, a igreja reagiu às ideias de John Huss e ele foi condenado a morrer na fogueira, através da condenação do tribunal da igreja. Então, aliado a esses precursores da reforma, começam a surgir alguns descontentamentos por parte da sociedade europeia de uma forma geral, que são os chamados fatores motivadores do movimento reformista. Vocês podem encontrar na página 96 e 97 do livro de vocês. Então, eles abordam alguns aspectos que são bastante interessantes. Então, percebam, descontentamento da burguesia, lembrando que a burguesia, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi uma classe social dos comerciantes que acabou se fortalecendo com o crescimento do comércio, com o crescimento das cidades. Inclusive, a burguesia vai apoiar o fortalecimento do rei. Então, percebam que, nesse contexto, a igreja, observando a ascensão da burguesia, a igreja passa a condenar o lucro. Ou seja, a igreja dizia que as coisas deveriam ser vendidas pelo preço que elas custaram, né? E que se o comerciante fizesse um preço acima, ou seja, o lucro do comerciante, esse lucro deveria ser repassado para a igreja, né? Então a igreja condenava o lucro, dessa forma a igreja passa a gerar problemas econômicos para o comércio dos burgueses. Então muitos burgueses vão estar interessados em fazer essa reforma religiosa, né? Em romper com a igreja católica. Outro fator motivador são as questões teológicas, porque enquanto a igreja seguia a ideia de São Tomás de Aquino, que o livro de vocês trata como tomismo, então o que vem a ser o tomismo? As ideias de São Tomás de Aquino. E que ideias são essas, professor? É a defesa do livre-arbítrio, ou seja, as pessoas têm a liberdade de escolher qual caminho seguir, sem interferência da igreja. Cabendo aos sacerdotes ministrar os sacramentos da igreja, que existem até os dias de hoje, né? Então, batismo, confirmação, eucaristia, né? Penitência, então são alguns sacramentos da igreja católica que passam a ser ministrados pelos sacerdotes, e os sacerdotes também têm a incumbência de orientar os fiéis, certo? Então, percebam que dessa forma o clero passa a ser muito poderoso na sociedade, de acordo com as ideias de São Tomás de Aquino. Já os reformadores, eles seguiam a ideia de Santo Agostinho. Que ideia era essa, professor? Era a ideia de predestinação do indivíduo, ou seja, Deus escolhia quem deveria ser bem-sucedido ou não. Então, não necessariamente você deveria realizar obras para a igreja para você ser bem-sucedido, para você conseguir o paraíso e tudo mais. Os reformadores diziam que isso aí é um privilégio de Deus, né? Deus que tem esse privilégio de escolher quem vai se dar bem ou não, certo?
Outro fator motivador é a insatisfação dos reis e dos nobres. Então percebam que a Igreja Católica, como eu falei para vocês, elas tinham bastante, ela adquiriu bastante influência, né? Ela adquiriu bastante terras durante esse período medieval. E vejam que na França a Igreja Católica detinha cerca de um terço das terras e na Alemanha quase a metade das terras. Isso dava muito poder ao clero e minava o poder dos monarcas. Então os monarcas começam a ficar de olho nessas terras, nesses bens da igreja. E a corrupção moral do clero foi um fator motivador, destoante, assim, aquele que deu o estopim para a reforma religiosa. Por quê? Porque os cargos eclesiásticos eram vendidos para as pessoas sem o menor preparo. Que cargos são esses, professor? Começa ali no alto clero, né, o cargo de bispo. Então, os membros de família rica, eles compravam o título de bispo para que os seus membros entrassem na Igreja Católica e para isso eles doavam terras, doavam riquezas em forma do pagamento desse cargo, né? Além dos cargos eclesiásticos serem vendidos, ainda nós tínhamos as vendas de indulgências, que ainda já falei para vocês o que é indulgência, né, o perdão dos pecados. Então a gente vai ver que nesse contexto o Papa vai prometer a indulgência plena, né, de todos os pecados das pessoas, para quem contribuísse para a construção de uma nova basílica em Roma, que foi a Basílica de São Pedro, né? E havia também o comércio de relíquias. Então a igreja também vendia pedaços de tecido, dizendo que era do manto de Maria, que era do manto de Jesus Cristo. E tudo isso fazia com que a igreja católica passasse a ser desacreditada, né? Então os reformadores começam a observar a igreja católica como uma grande charlatã, né? Prometendo coisas que não eram verdades, né? Que não passavam de esperteza, vamos dizer assim, né? Não passava de uma vontade da igreja em conseguir obter lucros utilizando a fé das pessoas, né? E aí na Alemanha, pessoal, nós vamos ter um monge da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Ele estava insatisfeito com as vendas de indulgência, né? E o estopim dele foi justamente essa indulgência plena prometida pelo Papa Leão X para as pessoas que doassem dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Então ele vai escrever de próprio punho as chamadas 95 teses. Então são 95 pontos que ele achava errado da Igreja Católica, em que ele criticava a doutrina católica. Então lá, número 1, acho errado a venda de indulgência. Número 2, acho errado a venda de relíquias. Então ele escreveu 95 teses e pregou na porta da sua igreja, que ficava na paróquia de Wittenberg, na Alemanha, né? E aí por que ele fez isso? Esse símbolo de pregar as teses na porta da igreja, porque naquela época, muitos dos avisos, os caras colocavam lá nas portas das igrejas, porque era um local muito frequentado. Então, muitos avisos, quando era aviso de caráter geral, que interessava a maioria das pessoas, esses avisos eram fixados na porta da igreja. E aí Lutero faz a mesma coisa, para que as pessoas pudessem ter acesso, né, às 95 teses. Então, depois que ele afixou essas teses na porta da sua igreja, ele começou a ser perseguido pela igreja, chamaram ele, tentaram fazer com que ele revogasse aquilo que ele tinha falado, que se desculpasse. E Lutero falou, não tem essa de eu me desculpar, eu tô certo, quem tá errado são vocês é que precisam mudar. E aí Lutero vai ser excomungado pelo Papa Leão X, ou seja, vai ser expulso da igreja e vai ser banido do Sacro Império Romano Germânico em 1921. Porém, Lutero não vai voltar atrás. Lembrando que essas 95 teses de Lutero, elas começaram em 1917, que é o marco da reforma religiosa. O que Lutero vai fazer? Vai fundar uma igreja para si, que é a chamada Igreja Luterana, né, com algumas concepções de Santo Agostinho, como principalmente a justificação pela fé. Ou seja, não importa as obras que você faça, o que vale é a fé que você tem, né?
o que você vive no dia a dia, o que você prega no dia a dia. Isso é o que importa para a sua salvação. Para Lutero, a Bíblia era a base da religião e o culto deveria seguir a leitura e o comentário das Sagradas Escrituras, sem a interpretação dos sacerdotes, dos ministros, dos pastores, né? Lutero reconhecia apenas 2 sacramentos da Igreja Católica, que era o batismo e a Eucaristia. O culto da Virgem Maria e dos santos foi rejeitado. Os cultos religiosos deveriam ser realizados em língua local e não mais em latim, porque a Igreja Católica realizava os seus cultos em latim, né, que era a língua do Império Romano, que foi a religião oficial do Império Romano. E os pastores protestantes deveriam ter participação ativa na comunidade, verificando realmente o que as pessoas precisavam. Além de poder casar e ter filhos, coisas que na igreja os membros do clero também não podem ainda nos dias de hoje, né? Nós temos o chamado celibato clerical, né? Que é justamente esse impedimento dos membros da igreja de constituir família, de casar, ter filhos e tudo mais, certo? Então percebam que já há uma ruptura e já há uma diferença entre a religião protestante e a católica, né? E essas ideias de Lutero, elas rapidamente ganharam boa parte do território europeu, principalmente apoiada pela burguesia e pelos nobres, né, pelos reis, pelos príncipes, chefes de Estado de uma forma geral. E ela chegou à França rapidamente. A Alemanha e a França são países vizinhos, né? Então, ela vai chegar à França através do João Calvino, que é um teólogo francês que foi influenciado pelo luteranismo. Quando o luteranismo chega na França, as pessoas começam a difundir essa ideia, né, de uma reforma religiosa. E aí o Calvino vai aderir essas ideias luteranas e vai passar a criticar o rei francês pela perseguição aos luteranos. Porque uma vez que o rei começa a perseguir os luteranos, evitando com que a reforma protestante se espalhasse pela França, Calvino passa a fazer duras críticas ao rei. E aí o rei vai tomar uma decisão de expulsar João Calvino do território francês. João Calvino se muda então para Genebra, na Suíça, onde ele continua suas pregações até assumir o posto de chefe político e religioso. Uma vez que ele chega ao posto de chefe político e religioso da cidade de Genebra, ele passa a governar utilizando as suas doutrinas, os seus conhecimentos, a sua concepção, que se torna um pouco absoluta e intransigente, né, inflexível. E aí percebam que ele coloca em prática as ideias calvinistas, né, também chamadas de ideias puritanas, onde o culto e as práticas são bem simples e rigorosos. As imagens não são admitidas, os sacramentos continuam sendo os mesmos de Lutero, batismo e Eucaristia. Os pastores eram encarregados simples fiéis da pregação e das preces. E os fiéis deveriam seguir o modo de vida puritano. Professor, o que vem a ser o modo de vida puritano? Então, os caras eles tinham que seguir a vida mais pura, mais simples possível para afastar as pessoas do pecado. Então, as pessoas eram proibidas de dançar, de jogar cartas, de ostentar riqueza, de consumir bebida alcoólica e de ficar fora de casa após as 9 da noite, né? Ou seja, as pessoas deveriam dormir cedo, se dedicar ao trabalho, às orações, à religião, à família. Então, esses eram os princípios do calvinismo. E o principal ponto que fez com que o calvinismo se difundisse de uma forma rápida na Europa foi justamente a ligação da religião com a burguesia, porque a burguesia se sentiu representada agora pelo calvinismo, né? Então, o sucesso econômico, de acordo com a teoria de Calvino, era resultado da predestinação do indivíduo, onde teriam sido escolhidos por Deus. Ou seja, então as ideias calvinistas, elas eram baseadas no princípio da predestinação absoluta, da predestinação do indivíduo. Ou seja, Deus escolheu esse cara, ele está predestinado ao sucesso, a ser rico, a ter os bens, enquanto que as pessoas que não conseguiam ter sucesso
significa que ela também foi predestinada, que ela também foi escolhida por Deus e ela deveria aceitar o destino dela, né? E aí, rapidamente, muitos burgueses, principalmente, vão se converter ao calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo não condenava o lucro, né? Então, percebam que, dessa forma, os burgueses se afastam da Igreja Católica e passam a se converter às religiões protestantes. E a gente vai ver que começa na Suíça, vai se espalhar também por vários territórios ali da Europa. Na Inglaterra, nós também tivemos uma amostra do que foi a Reforma Protestante, apoiada no rei Henrique VIII, né? Então, nós vamos ter o reformismo de Henrique VIII. Henrique VIII, pessoal, era o rei da Inglaterra. Ele estabeleceu o regime absolutista na Inglaterra e ele tinha o objetivo de se apossar das terras da igreja e diminuir a influência da igreja no território inglês. Para isso, ele precisava de um motivo. E o motivo ele arrumou quando ele pede que o Papa anulasse o seu casamento com Catarina de Aragão, que era a rainha da Inglaterra, para que ele pudesse se casar com Ana Bolena, que era uma dama de companhia da rainha. Professor, mas por que ele queria separar de uma e se casar com a outra? O Henrique VIII, ele alegava que a Catarina de Aragão não havia lhe dado nenhum filho homem para que fosse o seu sucessor ao trono. Então ele disse para a igreja que ele gostaria de casar com outra mulher para tentar ter um filho homem e para tentar ter o seu sucessor ao trono, né? Como eu falei para vocês que a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa e organizava casamentos, inclusive, a Igreja Católica era ligada a Carlos V. Quem era Carlos V, professor? Ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, no qual Roma estava incluída. Então, dentro do Sacro Império Romano Germânico ficava Roma, que é a sede da Igreja Católica. E o Papa tinha uma relação muito próxima com Carlos V. E o que isso tem a ver, professor? Carlos V, pessoal, ele era sobrinho da Catarina de Aragão. Então, pensa no climão que o Papa ficaria se ele aceitasse a ideia do Henrique VIII e anulasse o casamento. Era a mesma coisa do Papa estar indo contra o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, o Papa vai negar o pedido do Henrique VIII. Uma vez que o Papa nega o pedido do Henrique VIII, o Henrique VIII vai se afastar da igreja e vai se proclamar o chefe da igreja inglesa, suprimindo os mosteiros católicos e confiscando as terras da igreja para o Estado. E ele não fez isso sozinho, ele foi apoiado pelo parlamento inglês, através do ato de supremacia. Então, o ato de supremacia foi uma reação do parlamento inglês ao rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica. Então, eles vão apoiar esse rompimento e vão delegar a Henrique VIII a função de chefe da Igreja Anglicana, que era a Igreja Inglesa, né? Então, o monarca passa a exercer os poderes políticos e religiosos também. A Igreja Anglicana ela vai incorporar alguns princípios reformistas, como a justificação pela fé, a valorização da pregação, a negação da autoridade do Papa, mantém o culto e a estrutura católica, porém os cultos eram realizados em língua inglesa. Beleza? A igreja, percebendo que a reforma está ganhando muitos seguidores, né, que os monarcas estão aderindo à reforma religiosa e tudo mais, a igreja precisa fazer alguma coisa para conter esse avanço. Então nós vamos ter a chamada contra-reforma ou reforma católica, né? Está no livro de vocês, na página 104. Para conter a difusão das ideias protestantes, as autoridades católicas vão promover a contra-reforma, que tinha o objetivo de fortalecer a igreja, o papa e moralizar o clero, que estava muito desacreditado, né? Então eles fundaram a Companhia de Jesus, que era comandada por Inácio de Loyola, um militar espanhol. Qual que era o objetivo da Companhia de Jesus? Era justamente difundir os ensinamentos católicos, difundir o catolicismo nas terras que estavam sendo descobertas, no Novo Mundo, né?
Então, os membros da Companhia de Jesus são os chamados jesuítas, que seguiam uma rígida disciplina militar e partiram para o desconhecido na tentativa de catequizar, de converter, de espalhar a doutrina católica para os habitantes da América, né? Principalmente os nativos, converter os nativos ao catolicismo. Beleza? E a igreja não parou por aí. A Contra-Reforma, então, nós tivemos aqui a criação da Companhia de Jesus e nós tivemos o Concílio de Trento. O que vem a ser o Concílio de Trento? O concílio, pessoal, é uma reunião de membros da igreja, certo? Então, isso aconteceu na cidade italiana de Trento, então por isso chama-se Concílio de Trento, a fim de discutir soluções para barrar a reforma protestante. Então, nesse concílio foram mantidos alguns dogmas da Igreja Católica que haviam sido deturpados pela reforma protestante, como o culto aos santos, à Virgem Maria, e a supremacia do Papa, né? O Papa ele continua sendo o todo-poderoso, o representante de Deus aqui na Terra, né? Jesus Cristo aqui na Terra. Porém, a venda de indulgências foi proibida porque estava queimando a imagem da igreja. Foram criados seminários, que são as escolas de formação, né, dos clérigos, dos sacerdotes, que eram todos despreparados para orientar os fiéis. E surgiu a Inquisição, que é um tribunal no qual composto por membros da igreja, no qual eles tinham o objetivo de condenar a heresia, né, que é justamente esse crime praticado contra a fé, contra a igreja, né? Então havia uma comissão que apurava os casos de heresia e bruxaria. E geralmente as pessoas eram condenadas à morte na fogueira, a perder os seus bens, a se desculpar, a se retratar, né? Então, nesse contexto, a gente vai ver que a igreja, ela começa a espalhar o terror como forma de conter a reforma protestante. Muitos protestantes foram mortos, foram perseguidos, foram queimados vivos. Então, o principal objetivo era barrar essa reforma protestante. A Inquisição Ibérica de Portugal e Espanha foi uma das mais violentas. E eles, inclusive, atuaram nas colônias da América. Inclusive aqui no Brasil, né? Eles perseguiam os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos, professor? Eram os caras que, perseguidos pela igreja, se convertiam ao catolicismo, né? Então, eram chamados de cristãos novos. Beleza? Então, o que vai acontecer nesse Concílio de Trento? Com a criação da Tribunal da Inquisição e com a Companhia de Jesus, nós vamos ter uma grande censura e intolerância por parte da igreja. A igreja vai criar o chamado Índex, né? Que é uma lista de livros proibidos. E nessa lista, pessoal, constavam a Bíblia Luterana, a Bíblia Calvinista, a Bíblia Anglicana, as obras de Galileu Galilei, que nós vimos no capítulo passado, as obras de Isaac Newton, de Giordano Bruno, que eram estudiosos que contestavam os ensinamentos da Igreja Católica. Beleza? Então, assim, pessoal, a gente termina a nossa revisão, vendo como tudo aconteceu, né? A reforma e a contra-reforma. E eu vou deixar para vocês fazerem em casa esse questionário, contendo 11 perguntas. A primeira, explique o que foi a reforma protestante. Quais eram os fatores motivadores do movimento reformista? Explique as bases da doutrina luterana. Explique as bases da doutrina calvinista. Explique o que era a predestinação do indivíduo, que era uma das bases da doutrina calvinista. Qual foi o fator motivador do rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica? Explique o que foi o ato de supremacia. O que foi a Contra-Reforma? Cite duas medidas tomadas pelas autoridades católicas durante a Contra-Reforma. O que era o Índex e cite duas obras censuradas pela Contra-Reforma. Então, são todas questões que estão constando aqui na nossa videoaula. Elas têm essas informações no livro de vocês e se vocês ainda tiverem com dificuldade, vocês ainda podem buscar assistir a aula que a gente deu lá no começo das nossas atividades remotas. Tá certo? Então, vocês assistam essa aula, estudem pelo livro de vocês, respondam as questões do caderno e a gente vai corrigir no nosso encontro presencial dessa semana, tá joia? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, espero que isso tenha ajudado vocês a relembrar o conteúdo que foi dado.
Espero que vocês realizem os exercícios e que vocês consigam um bom aproveitamento, tá joia? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê ainda essa semana no nosso encontro ao vivo. Até a próxima. Um beijo grande para vocês. Fui!